Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo, anunciado por César Filho, por essa magnífica, por essa linda voz de César Filho. O devoto César Filho, eu estou aqui, depois do jogo, São Paulo, 1, 2, 3, Figueirense 1. Iguais, voltamos a vencer, iguais. Ufa, ave deuses da bola, ave deuses da bola, 1000 vezes aves da bola. Deuses da bola, 1000 aves para os deuses da bola. Pois é, voltamos a vencer. Se o São Paulo não vence hoje, eu tinha dito lá nas redes sociais, lá no meu Twitter, em @cata_preta, em Antônio Carlos Sandoval Cata Preta no Facebook, eu tinha dito o seguinte, que era proibido ao São Paulo soluçar no templo na manhã deste domingo. Porque se o São Paulo não ganhasse do Figueirense, o São Paulo ia para a zona do rebaixamento. O São Paulo estava apenas a 2 pontos da zona da região infernal, da tabela, da tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. E a situação, que já é brava, ia ficar pior ainda. O São Paulo não podia nem empatar. Então o São Paulo entrou em campo, esse São Paulo do RG, do Ricardo Gomes, com Denis, Buffarini, Maicon, Lianco e Matheus Reis, Hudson, Wesley e Thiago Mendes na frente da zaga, com Hudson mais centralizado, Wesley mais pelo lado direito e Thiago Mendes mais pelo lado esquerdo, com Cueva um pouco mais à frente para armar e Kelvin aberto pelo lado direito com Chaves internado na área. Não mudou muito, não houve muita mudança. Esse time aqui pode ser considerado o time titular do São Paulo hoje em dia. Porque ali na lateral esquerda, o negócio é o seguinte, jogando Carlinhos, eu prefiro Matheus Reis do que Carlinhos. E o Mena, né? O Mena marca mal, o Mena apoia razoavelmente. O Mena é lá da seleção chilena, tem nome, então o Matheus Reis está surgindo agora. Tem muita gente que não gosta do Matheus Reis. Eu acho que o Matheus Reis ainda vai crescer. Eu acho que se trata de um belíssimo ala esse Matheus Reis. Eu vinha dizendo isso desde que o Matheus Reis estava lá, no Sub-20 do São Paulo. Me parecia pronto já o Matheus Reis para jogar. E ele está pronto sim. É preciso ganhar experiência, é claro, ainda é jovem, é menino, mas eu gosto do Matheus Reis pelo lado esquerdo. E o Bruno está machucado, jogou o Buffarini pelo lado direito. Eu considero que o Buffarini é melhor que o Bruno. O Buffarini deve ser titular, na minha opinião. O meio-campo é que foi mudado. Michel Bastos está afastado, né? Está afastado, cheio de mimimi, Michel Bastos, a torcida pegando no pé dele. Michel Bastos é o jogador mais experiente do São Paulo Futebol Clube hoje em dia, ao lado do Maicon, né? Ao lado do Maicon é o jogador mais experiente do time. Mas o Michel Bastos caiu em desgraça com a torcida. Já faz tempo que o Michel Bastos vem de mimimi, vem brigando com a torcida, então o Michel Bastos está afastado, não tem contusão, não tem nada. E o Ricardo Gomes, o RG, insiste com o Wesley. Desde que ele chegou, ele disse, não, temos grandes jogadores, o Ashley, Carlinhos, Bruno, eu ia dizendo isso aí quando chegou. Portanto, ele acredita muito no Wesley. O Wesley não fez uma má partida não, mas então o Wesley foi guindado para a posição de titular, fazendo então esse trio de meia cancha com o Hudson mais centralizado, ele pelo lado direito e o Thiago Mendes pelo lado esquerdo, ocupando esse espaço do lado esquerdo que fica ali, porque o São Paulo só tem um atacante, que é precisamente o Chaves, né? O comandante. E o São Paulo do Ricardo Gomes entrou para não perder o jogo. O São Paulo entrou com muita raça. O São Paulo, ninguém pode negar, entrou com toda a disposição do mundo. O São Paulo entrou marcando pressão, o São Paulo entrou marcando a saída de bola do Figueirense, o Figueirense não conseguia sair, e o São Paulo ficou até os 30 minutos do primeiro tempo embaixo do gol do Figueirense. O Figueirense só chegou à frente num lance.
numa cabeçada, o miolo da zaga do São Paulo ainda peca. É preciso o Ricardo Gomes observar isso. O São Paulo tem dois jogadores muito altos ali no miolo da zaga, tanto o Maicon quanto o Lhanco. Mas o São Paulo tem tomado gols toda hora por ali. É erro de posicionamento. O São Paulo tem que treinar essa jogada. É posicionamento. Bola na área, quando você tem dois jogadores grandes, altos, como o Maicon e o Lhanco, tem que ser do zagueiro. O zagueiro está de frente para a bola. Acontece que o zagueiro, quando tá mal posicionado, ou quando o zagueiro está desatento, ele acompanha a bola e não acompanha o adversário. O adversário chega na frente dele e faz o gol. E é isso que está acontecendo com a defesa do São Paulo. Os zagueiros olham a bola e não saem na captura do atacante que fica por ali colocado. Quem olha a bola não vê o atacante. O atacante se antecipa e faz o gol. Hoje quase o São Paulo tomou um gol assim. São Paulo, repito aqui, jogou um primeiro tempo embaixo do gol do Figueirense. Chutou várias bolas em gol, triangulou pela direita, pela esquerda, o Cueva tentando abrir a defesa adversária, tentando armar o jogo, o Hudson entrando mais pelo lado direito e o Thiago Mendes pelo lado esquerdo, o Wesley plantado mais um pouco atrás, né? E o São Paulo foi triangulando, foi chegando também com o Kelvin, que vinha para se juntar ao Chaves lá na frente, e o Figueirense fez uma barreira lá atrás e só fez um ataque. Mas era um ataque mortal que o Denis defendeu. Uma cabeçada, repito aqui, a defesa vacilou, o homem cabeceou e o Denis fez uma monumental defesa jogando para escanteio. E logo depois desse único lance do Figueirense, e depois de uma série insomável de escanteios, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, foram os 8, 9, 10, sei lá quantos foram. No primeiro tempo, o São Paulo, justamente num escanteio, o Kelvin bateu com o pé trocado, a bola na área, e ele estava lá, sem querer querendo. Ele estava lá. Chaves, el comandante subiu com estilo e avec la tête, conforme gosta de ouvir. Totonho, Luiz Antônio Totonho, que tá lá ao sopé da Pedra Grande na minha Atibaia, avec la tête. O Chaves abriu finalmente a contagem do São Paulo. Sai o Urucubaca. Porque também tem o seguinte, o que o São Paulo vem jogando mal, vem. Que a bola estava queimando nos pés dos jogadores do São Paulo, estava no primeiro tempo. Mas que tá dando um azar danado, também tá dando. A bola bateu 2 vezes na trave, batia no goleiro. O goleiro foi o grande nome, o goleiro do Figueirense, o tal Gatito Fernandes, foi o melhor jogador do Figueirense, porque ficou lá o time do Figueirense com uma barreira de 11 atrás, né, com o Carlos Alberto enxuriçando lá na frente. Esse Carlos Alberto é um ex-jogador, em atividade, mas fica enxuriçando, ele é chato, né? Ele é chato, né? Fica enxuriçando, derruba, empurra, cai, reclama do árbitro. E o Chaves lá, esse Carlos Alberto, que já passou pelo São Paulo também, não fez grande coisa, e está em fim de carreira, ou já terminou a carreira, mas continua jogando, ele fica enxuriçando lá na frente. Fez o gol do Figueirense contra o Internacional outro dia aí, né? Um jogador experiente. Mas o Figueirense fez nada. O Figueirense assistiu ao São Paulo jogar. Repito, boas triangulações, um São Paulo com raça, um São Paulo com disposição, um São Paulo que foi pra cima e que sabia que se empatasse com o Figueirense aqui, a Inês era morta. O São Paulo ia pra zona do rebaixamento e quando entra naquela região ali dos últimos 4, fica difícil sair. Mas aos 30 saiu o gol do Chaves. Então o São Paulo se assentou em campo e ficou mais 15 minutos em cima tentando fazer o segundo gol. O Figueirense continuou fechado, não se abriu e o jogo terminou 1-0. Com 8, 10 escanteios em favor do São Paulo, bola na trave, goleiro pegando tudo e o São Paulo ganhando por 1-0. No segundo tempo, a coisa mudou. Mudou um pouco no começo do segundo tempo. O Figueirense resolveu se abrir. O Figueirense também está na zona de abaixamento. Também não, o São Paulo não estava, mas estava a 2 pontos do próprio Figueirense, que é o 4º, né? É o primeiro dos últimos, né? É o primeiro colocado entre os últimos, é o 4º, né? Dentre os candidatos ao rebaixamento, à segunda divisão. Então o Figueirense veio para cima. O Figueirense também não podia pensar nem sequer em empatar. O Figueirense resolveu encarar o São Paulo. Fez o Figueirense aquilo que o São Paulo fez no primeiro tempo. O Figueirense tentou marcar pressão. Então ficou o jogo lá e cá. São Paulo atacava, o Figueirense também atacava. Apareceu o Denis, que fez pelo menos 2 ou 3 portentosas defesas.
Figueirense foi muito bem no jogo hoje e apareceu principalmente a raça de dois jogadores. Buffarini pelo lado direito e Chaves lá na frente. O Chaves incomoda. Joga sozinho lá na frente, mas incomodou uma barbaridade a defesa do Figueirense. Tanto no primeiro tempo, quando ele fez o gol, que abriu o caminho para a vitória, quanto no segundo tempo. Porque no segundo tempo, até aos 19 minutos, estava um jogo lá e cá, repito. Era lá e cá. São Paulo atacava, o Figueirense também ia para cima. Mas aos 19 minutos o árbitro apitou aquele pênalti, né? É critério. Essa história de bola na mão, mão na bola, é um negócio terrível aqui no Brasil. É um negócio terrível. Porque a regra é clara, como diz o outro lá, né? A regra é claríssima. O negócio é o seguinte, o jogador precisa ter intenção de interceptar a bola com a mão, né? Tem que ter dolo. O dolo no direito é a intenção de cometer o ato ilícito, né? O ato criminoso. O ato criminoso no futebol é o pênalti, a falta. Então o jogador precisa ter a intenção de pôr a mão na bola, de interceptar a bola, de impedir a bola de passar. Será que o jogador do Figueirense, caído como caiu assim com a mão, com as duas mãos fechadas assim, mas é um sinal até instintivo de se defender, autodefesa. E a bola num cruzamento de Matheus Reis bateu naquelas duas mãos fechadas do jogador do Figueirense e o árbitro marcou pênalti. 19 minutos. Critério. Pra mim esse critério tá errado. Isso não é jogo de queimada, que você atira a bola na mão do adversário e o árbitro marca pênalti. Não. O árbitro tem que ter equilíbrio, o árbitro tem que ter bom senso para saber se o jogador teve ou não teve a intenção. Agora, o problema dele, marcou o pênalti, o Cueva bateu, o Cueva não tinha errado o pênalti ainda no São Paulo, né? Acertou na seleção peruana também agora nas eliminatórias, ele que havia errado durante a Copa América, para a própria seleção peruana, mas no São Paulo acertou todos. E acertou também no último jogo da seleção peruana. O Cueva bateu muito mal. O São Paulo estava muito nervoso no jogo. O Cueva bateu fraco na mão do goleiro, aquelas bolas que o goleiro gosta de pegar nos pênaltis. Meia altura, quase no meio do gol. O goleiro foi e defendeu, mas largou. E o próprio Cueva entrou, a defesa do Figueirense ficou parada, o Cueva pegou o rebote do goleiro e fez São Paulo 2-0. Nesse momento, o São Paulo decidiu a partida. Aos 20 minutos do segundo tempo. O pênalti foi aos 19, aos 20 mais ou menos, o próprio o Cueva bateu, né? O pênalti que foi cometido com as mãos lá, um pênalti duvidoso, e o Cueva bateu, o goleiro largou e o São Paulo fez 2-0. E na minha opinião, aí o São Paulo decidiu o jogo. O Figueirense desistiu, né? O Figueirense que vinha duelando com o São Paulo durante esses primeiros 20 minutos. O Figueirense voltou atrás porque achou que podia tomar demais e de fato acabou tomando também o terceiro gol, que veio logo 7 minutos depois, né? Aquele gol do Kelvin. Finalmente um brasileiro faz um gol do São Paulo. Então a bola que bateu, ali pululou na área, sobrou para o Kelvin bateu cruzado e o São Paulo fez 3-0 aos 27, merecidamente, porque o São Paulo foi muito, mas muito melhor no segundo tempo, duelou de igual para igual até os 20 do segundo tempo, mas a partir do segundo gol se acertou, fez 3-0, poderia ter feito mais, mas o ritmo da partida ficou mais lento, o São Paulo passou a tocar a bola, a torcida gritando olé. É bom ganhar de 3-0 e a torcida gritando olé, é uma beleza. O jogador adora. Então toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, e até que no final, no ocaso da partida, já aos 41 minutos do segundo tempo, o árbitro novamente usou do mesmo critério, né? Uma bola, na única falha do Buffarini no jogo, o Buffarini foi dominar, a bola escapou, o homem cruzou, né? E o Maicon, que vinha de carrinhando para tentar cortar a bola, veio com os braços, a bola bateu no cotovelo do Maicon. Eu também não daria pênalti. O Maicon não teve qualquer intenção de fazer o pênalti. O braço estava meio assim, mas também é sinal instintivo de defesa, de autodefesa. E o árbitro, usando do mesmo critério, pelo menos fez isso, né? Se o critério dele é bater na mão, se para ele o jogo é de queimada, bate no braço, bate na mão, bate no cotovelo, é pênalti, mesmo sem querer, então ele repetiu o critério e marcou pênalti pro Figueirense. O Carlos Alberto bateu e o Denis quase pegou. O São Paulo venceu por 3-1, repito, merecidamente. Chega agora aos 31 pontos,
fica de novo a 4 pontos da região do rebaixamento e tem agora o Cruzeiro pela frente na próxima quinta-feira. O Cruzeiro também está numa situação muito difícil e que vem jogar aqui com o São Paulo. É outro jogo decisivo que o São Paulo não pode perder. Não pode sequer nem pensar em empatar. Porque se o São Paulo vencer o Cruzeiro aqui na quinta-feira, o São Paulo tem um refresco. O São Paulo vai lá para cima e o São Paulo vai ficar entre os 10 primeiros. Já vai ficar na região intermediária da tabela, como esteve durante boa parte do primeiro turno deste Campeonato Brasileiro. Destaques do São Paulo: Buffarini, no primeiro e no segundo tempo, uma grande partida. Buffarini integrado, Buffarini atento, Buffarini fogoso, Buffarini dedicado ao jogo, uma raça sensacional. E Chaves, El Comandante, que abriu a porteira do Figueirense fazendo o primeiro gol, estiloso avec la tête, e que depois infernizou durante o jogo inteiro a defesa do time preto, branco e verde que veio enfrentar o São Paulo aqui, que continua na zona do rebaixamento. A estreia de Robson foi mais ou menos. O Robson não foi tão mal assim, mostrou personalidade. Entrou aos 33, jogou ali 15 minutos, mas foram 15 minutos razoáveis, gostei. E Daniel, que entrou no lugar do Cueva, aos 43 do segundo tempo, também não fez uma má partida não. Dessa vez entrou bem, mas o time já estava ganhando por 3-0. Quando você está ganhando 3-0, 3-1, aí é mais fácil para jogar. Quero ver em situação adversa como é que vai reagir o Daniel, que até hoje não mostrou serviço. Era um bom jogador no Botafogo, chegou contundido aqui, se recuperou, mas no São Paulo até agora não mostrou a que veio. Enfim, o São Paulo fez uma partida boa, diante das circunstâncias. O São Paulo lutou, o São Paulo brigou, o São Paulo se dedicou perante quase 30 mil pessoas no Templo Sagrado no Morumbi nesta manhã, e venceu finalmente uma partida depois de 5 jogos no Campeonato Brasileiro. São Paulo 3, Figueirense 1. Ufa! Ave deuses da bola. Finalmente, o São Paulo vence uma. Vamos torcer para que contra o Cruzeiro, o São Paulo repita esta grande partida, esta grande exibição de raça, de entrega, e que o São Paulo saia finalmente desta situação que é incompatível com a sua grandeza absoluta, porque o São Paulo é o tricampeão da América, o tricampeão da Libertadores e o tricampeão do mundo. Sejam todos felizes e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.